Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Quem não é inscrito no canal, por favor aí se inscreva, deixe o joinha, compartilhe os vídeos. Pessoal, hoje a gente vai falar aí de uma decisão que saiu no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde o juiz ordena o bloqueio de CNH, passaporte e cartão de crédito de devedor. Então a decisão ela é referente ao processo 11.465, 87 de 2021, 8.2606. Então a decisão do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, mais ou menos lá a decisão ela fala que o juiz determinou o bloqueio de cartões de crédito, CNH e passaporte do devedor. De acordo com o magistrado, a decisão se dá após a justiça não encontrar bens ligados ao réu e também a justificativa está com relação ao comportamento do devedor, que apresentou a intenção de não solver o débito. Lá nos autos, o magistrado ressaltou que a posse de cartões de crédito indica a possibilidade econômica do réu de manter e adquirir novos endividamentos sem pagamento do débito referente no processo. Já sobre o bloqueio da CNH, o juiz afirma que a ordem não interfere no direito de ir e vir. Então o juiz manifestou nos autos o seguinte sentido: com efeito, o STF decidiu recentemente que o bloqueio da CNH não viola o direito de locomoção, porque a CNH não é documento essencial para o exercício do direito de ir e vir. O desbloqueio somente será possível mediante casos específicos acerca do exercício de profissão do motorista ou situações que indiquem a necessidade extrema para o uso de veículo. O magistrado também executou o pedido de bloqueio de passaporte do devedor para evitar possíveis gastos desnecessários. Também ele se manifestou que, no presente caso, a parte tem condições de viajar ao exterior a lazer. Deve antes quitar total ou parcialmente o débito, para indicar lealdade processual. Eventualmente, o caso demonstra a necessidade, como no caso de viagem a trabalho ou para tratamento de saúde. A decisão poderá ser revista. Então, pessoal, como eu disse, se é um processo do Tribunal de Justiça de São Paulo, vamos dar uma olhada no processo. Como a gente pode ver, uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é da comarca de Jales, Foro de Jales, vara do Juizado Especial Civil e Criminal. Só lembrando que a decisão é pública, pode ser consultada por qualquer pessoa no site. Então aqui, trata-se de pedido formulado pela parte exequente, com o objetivo de se obter as seguintes medidas judiciais atípicas: a suspensão da carteira de habilitação, apreensão de passaporte, cancelamento ou suspensão no cartão de crédito, bloqueio de serviços de telefonia e internet. A hipótese é de deferimento parcial dos pedidos. Cumpre saber se o Poder Judiciário pode aplicar medidas judiciais atípicas previstas no artigo 139, inciso 5 do Código de Processo Civil. Trata-se de medidas destinadas a efetivar o cumprimento das determinações judiciais. Medidas essas aplicáveis a qualquer decisão judicial. Nos termos do artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, fala que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. No dia 9 de fevereiro de 2023, na AD 5941, o plenário do STF decidiu que o artigo 134, inciso 4 do Código de Processo Civil não viola a Constituição Federal.
Isso significa que o Poder Judiciário pode aplicar as referidas medidas para efetivar qualquer tipo de decisão judicial, mesmo aquelas que versem sobre obrigação de fazer, obrigação de não fazer ou obrigação de natureza pecuniária. Segundo o STF, o dispositivo legal referido valoriza o acesso à justiça e aumenta a eficácia do sistema judicial. Eventuais abusos, decidiu a Corte, deve ser verificado no caso concreto e corrigido pela via recursal. Foi então fixada a seguinte tese em repercussão geral: medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil, conducentes à efetivação dos julgados, são constitucionais, respeitados pelos artigos 1º, 8º e 850 do Ordenamento Processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. Segundo a tese firmada, embora condicionais às medidas judiciais atípicas, elas não podem ser aplicadas de forma indiscriminada. Por isso, ao aplicar as juízas e os juízes devem: a. Observar os valores e as normas fundamentais da Constituição Federal, CPC, artigo 1º. B. Atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. CPC, artigo 8º. Letra C. Se houver outros meios menos gravosos ao devedor para satisfazer a execução, deve-se escolher esse meio menos gravoso. CPC, artigo 805. Nessa mesma linha argumentativa, o STF estabeleceu critérios para aplicar as medidas judiciais atípicas do artigo 139, inciso 4 do CPC. Assim, é preciso levar em conta: a. O princípio da menor onerosidade ao devedor. As medidas aplicadas devem ser as menos onerosas ao devedor. B. Princípio da proporcionalidade. É preciso verificar o impacto da medida na vida do devedor. Assim, a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação deve ser evitada se o devedor exercer a profissão de motorista. Letra C. O sopessamento dos bens jurídicos em conflito. Um crédito de natureza alimentar permite a imposição de medidas mais restritivas ao devedor do que o crédito titularizado por uma instituição financeira. No caso dos autos, temos uma dívida pecuniária e uma obrigação de fazer. A dívida pecuniária diz respeito à reparação por danos morais de 3.000 e multa coercitiva. Já a obrigação de fazer consiste na determinação para que a executada entregue os documentos necessários para que a parte exequente possa conseguir a transferência do veículo. Não se pode, é claro, desconhecer que o veículo é bem essencial no mundo moderno. Por outro lado, a dívida pecuniária já chega a quase 20.000, em parte constituída por multa coercitiva. Ora, além da natureza do crédito, é preciso aplicar-se as medidas judiciais menos gravosas ao devedor. Não há elementos para aferir a real capacidade econômica da executada. Por isso, deduz de ofício a multa coercitiva para 3.000. Por outro lado, há recalcitrância no cumprimento judicial contínua. Logo, seria o caso de se aplicar, por hora, ao menos uma das medidas judiciais atípicas, suspensão da CNH. Essa medida servirá para efetivar o pagamento da dívida pecuniária, reparação por danos morais mais multa coercitiva. Quanto à obrigação de fazer, basta que a presente decisão substitua a vontade do devedor. Assim, a presente decisão judicial servirá para que o órgão de trânsito transfira o veículo em nome
da parte exequente. Posto isso, acolho parcialmente o pedido para determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada no prazo de 1 ano. A medida servirá para que a executada cumpra a dívida pecuniária, reparação por danos morais, mais multa coercitiva de 3.000. Reduz de ofício a multa coercitiva para 3.000. Oficie-se o órgão de trânsito para que a. Faça a transferência do veículo em favor do exequente. B. Suspensa a Carteira Nacional de Habilitação da parte executada pelo prazo de 1 ano até que se efetive o pagamento da dívida mencionada acima. Apresente à parte exequente nova planilha de débito com ajuste acima, após a serventia para conferir o cálculo. Intime-se 15 de fevereiro de 2023. Então, pessoal, essa é a decisão que suspendeu a CNH do executado. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, me siga, deixe o like e compartilhe o vídeo. Valeu, pessoal.